Oi, quero mostrar para vocês os diferenciais da lousa 21. Antes de mais nada, a lousa 21 ela é uma lousa e não um computador, certo? Então você trabalha sobre essa ferramenta como você já trabalha num quadro negro que existe há 250 anos. Entre as ferramentas da lousa 21 está justamente essa rolagem que eu acabei de fazer aqui, tá? Posso subir e voltar meu conteúdo até onde eu preciso. E essa rolagem garante ao professor duas características. Uma, a ergonomia, porque ele sempre trabalha na altura mais confortável, sem precisar ficar na ponta do pé ou se agachar. E a outra, visibilidade, porque à medida que ele arrasta esse conteúdo para cima, ele vai ficando mais visível para toda a classe. Ok? Entre as ferramentas que a gente dá ao professor estão as formas geométricas, onde ele simplesmente seleciona e arrasta, certo? E ferramentas de preenchimento, ok? E de seleção. Essas são as principais ferramentas que a gente tem na lousa. Mas a principal ferramenta que tem dentro dessa lousa, que também é digital, apesar de ser simplesmente uma lousa, é justamente a presença de uma lousa digital dentro da lousa 21, que é o computador. Assim como todas as lousas digitais nada mais são do que um grande computador, dentro da lousa 21 a gente traz uma ferramenta que é o computador. Assim, seleciona o computador e abre aqui dentro de uma janela, você pode posicionar, lugar mais visível, mais baixo, ou mudar o tamanho, né? Dentro da lousa 21. Você utiliza o computador, manipula ele da forma que você já manipula, fecha, abre arquivos, acessa a internet, enfim, qualquer coisa, né? E tudo que está aqui dentro, você pode jogar dentro da lousa 21. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de uma sala de aula com uma lousa convencional e mostrar para vocês a diferença. Então, aqui é uma lousa digital e uma lousa analógica. Por que o professor precisa ter as duas coisas? Porque, pelo tamanho dessa lousa aqui, que por ser um computador ela não pode ser muito maior que isso, né? Imagine esse computador aqui, para o professor acessar todo o conteúdo dele, ele tem que acessar, né? Também tem que acessar aqui. Para mim acessar toda a área do meu computador, imagina se eu botar esse computador lá em cima, como eu vou conseguir clicar nos ícones que ficam nas barras de ferramentas dos softwares, que geralmente ficam na parte superior. Então, na nossa lousa, não, no 21 você arrasta ela para o seu alcance e clica. Já nas lousas digitais, como você faz isso? Então, por isso, ela, por convenção, ela deve ser instalada geralmente a 1,90 m de altura, para que a média, deixa eu pegar o caneta, para que a média dos professores, a média dos professores, consiga alcançar em toda a área da lousa digital, certo? Com isso, ela não pode crescer muito. Se ela crescer, ela tem que crescer para baixo. Mas ela já é baixa, né? Porque você vê que daqui para baixo, essa área aqui, é uma área que os alunos simplesmente não enxergam nada, né? Então quem está aqui atrás, ó, não consegue enxergar nada, já está todo mundo de cabeça virada aqui, não consegue enxergar nada nessa área. E sobra para o professor trabalhar uma área muito pequena, né? Sobra somente isso para o professor dar aula. E para uma classe desse tamanho não consegue expor todo o conteúdo dele numa área tão pequena. Por isso, ele utiliza o quadro analógico
para dar aula, para desenvolver a aula, e mostra o conteúdo digital nessa ferramenta de apoio que é um computador aqui com a tela grande chamado de lousa digital. Então ele mostra o conteúdo aqui, mas a aula mesmo de fato ele desenvolve no analógico. Porém esses mundos não se conversam, né? Nada que está aqui dentro ele pode jogar dentro do analógico. Enquanto na lousa 21 nós temos a reprodução de todo esse ambiente num ambiente digital. Então nós temos aqui toda essa área aqui, que é a lousa do professor, nessa grande lousa aqui, certo? Já numa altura confortável para o professor e visível para a classe. E dentro dessa grande lousa, o professor trabalha, como ele já está acostumado, como eu já falei, ele tem a presença de uma lousa digital, que é o computador, certo? Porém, esse computador ele utiliza somente como ferramenta de apoio. Ele mostra os vídeos, acessa a internet para pegar o conteúdo que ele precisa, arrasta o conteúdo para dentro da lousa, e fecha o computador. Por que ele fecha o computador? Porque, gente, um computador, ou uma lousa digital, cada mais é que um computador, ela não é uma ferramenta natural para o professor da aula. Simplesmente porque ele precisa pensar para utilizar a ferramenta. Ele precisa dividir a concentração dele em como utiliza essa ferramenta e no conteúdo que ele tem que transmitir para a classe, certo? Então, por isso há tanta resistência no uso de lousas digitais e também a adoção tão grande por planilhas, por apresentações de PowerPoint, PDF, Porque justamente quando você abre um PDF dentro do computador, você bota um modo de apresentação, ele tampa toda a cara do computador, ele tampa todo aquele monte de botão, um monte de ícone, um monte de ferramenta que servem mais para fazer o professor pagar o mico, para fazer o professor errar, para fazer o professor desviar a concentração, entende? Então, por isso, ele utiliza bastante as apostilas em PowerPoint. Que, na lousa 21, ele pode simplesmente arrastar a própria apostila para dentro da lousa. Como tem aqui, eu tenho um exemplo em PDF, que eu simplesmente arrasto o PDF para dentro da lousa, certo? Nesse momento, agora já posso fechar o meu computador, não preciso mais dele, já arrastei. Ele está convertendo a minha apostila com PDF para um formato que a lousa compreende e vai abrir na página subsequente a apostila, certo? Então vamos esperar aqui. Esse processo o professor deve fazer antes da aula, porque é um processo de conversão. Então ele já faz no preparador de aula e leva para a sala de aula o arquivo já no formato da própria lousa. Aqui está a apostila que eu abri, em PDF, certo? Então, eu posso manipular isso aqui, posso alterar, escrever, resolver problemas em cima da minha apostila, ok? Posso até modificar a minha apostila, certo? Mudar de páginas, inclusive para as páginas, o professor pode fazer isso à distância, remotamente. Então nós temos uma ferramenta que é um tablet, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês o tablet, e nesse tablet ele tem aqui as cores e as ferramentas da lousa, como caneta, selecionador, todas aqui, as espessuras, e o trocador de páginas aqui, ó. Então eu clico aqui no trocador nas trocas de páginas e troco a página diretamente por aqui, tá? Inclusive, deixa eu arrastar esse nome aqui. Inclusive, se eu quiser, eu escrevo à distância também, Então aqui tem a área que é a área relativa à área da lousa, Eu venho aqui e escrevo. Certo? Tá lá. Muito bem. É isso, gente.
Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.